nosso amado Antônio Ramos. Graça e paz, meus amados pastores. Pastor Antônio esteve conosco semana passada. Foi um tempo muito precioso, uma bênção. A verdade, o pastor Antônio está falando aqui, Antônio Ramos, a verdade é que somos seres influenciáveis. Aquilo que mais está brilhando é o que desperta interesse. É justamente aí que os olhos focam. Interessante, é verdade, pastor? Temos uma pergunta aqui, ó. Qual o principal motivo pelo qual os crentes se desviam atualmente? A ideologia do mundo ou a decepção com discipuladores com doutrinas flexíveis que visam somente interesses materiais? Quer responder, pastor? Uma pergunta pelo qual desviam atualmente a ideologia do mundo ou a decepção com discipuladores com doutrinas flexíveis que visam somente interesses materiais? Bom, uma pergunta legal. Eu gosto muito do discipulado, né? Eu conheci a igreja em células, com discipulados, pequenos grupos de discipulados, e eu valorizo muito o discipulado, né? Mas foi aquilo que a gente estava falando no começo. Existe avivamento quando existe oração. Se o discipulador não te dá motivação própria, né? Se você ficar na mão de um discipulador pro resto da vida, sempre dependente de um discipulador, isso é perigoso. Isso não é saudável, né? Eu tive muitos discípulos, cuidei de muitos discípulos, e a ideia era sempre dar motivação para ele, para que ele viva a vida dele com Cristo, né? Para que ele tenha uma vida com Cristo, em oração, crescimento na palavra, né? Porque o que acontece é que pode ocorrer isso mesmo que ele falou. O discipulador começa a ser muito flexível, começa a perder o interesse por cuidar daquela vida, e aí passa a priorizar somente interesses materiais. Pode ocorrer. Mas se eu sou um discípulo e tenho um discipulador com esse posicionamento, com esse comportamento, o que eu tenho que acordar para a vida? Eu tenho que ter minha vida de oração. Eu tenho que ter minha vida, o meu particular com Deus. Eu tenho que ter minha intimidade com Deus. Eu tenho que ter motivação própria. Eu não posso depender do discipulador. Se ele errar, se ele for flexível nas doutrinas, se ele for alguém que não é zeloso pela sã doutrina, pela palavra de Deus, eu tenho minha vida própria, eu tenho minha vida com Cristo. Eu não posso ser dependente de alguém, de um discipulador, de um líder, né? Eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que honrá-lo, tudo, mas a minha vida com Cristo tem que ser particular. Eu tenho que ter minha vida com Cristo. Eu não posso depender, senão eu vou me desviar. Se eu ficar olhando para um pastor, para o discipulador, para o líder, e ele errar, e eu ficar desmotivado por isso e sair da igreja por causa disso, eu não estou firmado em Cristo. Eu não estou firmado em Cristo, eu estou firmado no discipulador. A casa não está na rocha. Não, eu me baseio pelo discipulador. Entendeu? Então, isso é um risco que as pessoas correm, né? Eu não preciso condenar meu discipulador, eu não preciso, ele só visa o material, tal. Não. Opa, muito obrigado, até aqui você me ajudou, mas eu aprendi a orar. Eu aprendi a ter uma vida com Cristo, né? Sigo para o alvo que é Cristo, né? Sem olhar para o lado nem para o outro, para o alto, para Cristo, para Ele que me chamou. Ele que me alistou para esse exército, né? Não foram os homens, foi Jesus que me chamou, né? Os homens podem falhar comigo, né? Mas eu não posso deixar Jesus com a desculpa de que alguém, que um líder, tal, ainda que eu valorize bastante o discipulado.
Eu gosto de igreja que tem discipulado, que tem equipes que cuidam do outro, que eu valorizo isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Na verdade é assim, né? O principal motivo, eu acho que, ao meu ver, fica difícil você colocar um motivo. Eu não sei se cabe, mas encaixaria a explicação dessa noite. É uma guerra pela nossa mente. Então, se uma pessoa ela desvia, a mente dela não sofreu metanoia. Ela foi desconstruída, a mente dela. Porque uma pessoa que ela se converte mesmo, ela morre por Jesus. Romanos capítulo 8. Vamos ver o que está escrito lá? Romanos capítulo 8. Vamos ver o que está escrito aqui. Romanos capítulo 8, verso de número 35 ao 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem nenhum discipulador, nem nenhuma igreja, nem ninguém poderá nos separar do amor de Jesus, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma pessoa, ela se desvia quando a mente dela sofre um processo de desconstrução do Evangelho. O Evangelho começa a desconstruir, começa a construir uma outra coisa na cabeça dela. Tanto é verdade que ela não desvia para ficar em casa quietinha. Ela desvia para ir para o mundo, para praticar coisas que o reino de Deus não praticaria, entende? Como estilo de vida, aquilo entra como estilo de vida na vida da pessoa. Então, eu acho que uma pessoa que passa por um processo de metanoia, ela não volta mais atrás. O processo de metanoia que eu digo completo, que houve uma estruturação do evangelho completa. Quer um exemplo? Os discípulos de Jesus. Um se perdeu, filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas os 11, com exceção de João, que morreu de morte natural, os 11, ou melhor, os outros 10, entregaram a vida e não voltaram atrás. Eles morreram por Jesus. Porque eles passaram por um processo de destruição das fortalezas, um processo de mudança de mente total, a ponto de passar qualquer tipo de luta e não abandonar o Evangelho. Né? É o que o crente mesmo, o salvo em Cristo Jesus, as lutas, é o contrário, faz com que ele se volte mais para Cristo, para a palavra. Ele ora mais, ele busca mais, se quebranta na presença de Deus no momento de luta. Isso é natural do crente, né? Agora, quando a pessoa não se converteu de verdade, a luta vem, ela já recua, né? Já começa a falar mal da igreja, já começa a colocar defeito em um, no outro. E as pessoas têm defeito mesmo. Para eu achar defeito em alguém é a coisa mais fácil que tem. É difícil achar em mim, mas no outro eu acho defeito fácil. Né? Você sabe o que eu costumo falar? Você quer identificar uma boa pessoa? É uma pessoa que não vê defeito nos outros. Ela se preocupa com o defeito dela. Porque existe um código
tremendo. Atrás de todo crítico existe um traidor. E a primeira pessoa que ele trai é Jesus. Ah, eu desviei porque aquele irmão ali tem defeito. Ué, então você não cuidou do seu defeito, você está cuidando do defeito do outro, então a desculpa dele ter desviado é que o outro tem defeito.